Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Murga, você está em Provas de Engenharia. Aqui você pode. Vamos continuar nossa aula sobre hidrologia, falando sobre os tipos de precipitação. Vamos lá? Bom, agora os recados, né? Se você quiser mandar um Instagram para mim, me seguir, basta mandar lá para o @ppedromurga que eu tiro qualquer dúvida para você relacionada a concurso no meu direct, tá bom? Continuando aqui, vamos falar sobre a aquisição de dados hidrológicos sobre os tipos de precipitação. Como será dividida a nossa aula? Teremos 7 questões resolvidas e o roteiro está bem simples, pessoal. Essa aula está bem tranquila. Olha só, teremos aquisição de dados hidrológicos, hidrometria, a definição de hidrometria, precipitação, grandezas características da precipitação, altura pluviométrica em milímetro, em destaque aí, formação da precipitação, tipo de precipitações, né? Ou seja, os tipos de chuva, que são convectivas, orográficas, frontais ou ciclônicas, que sempre caem em concurso, né? Nossas questões aí são praticamente só dessa parte da matéria, e as formas de precipitação que podem cair mais bem menos, né? Granizo, neve, etc., que são questões aí que são difíceis de cair em concurso. Então, o mote da aula aí para concurseiro, para você estudar aí as questões, são as chuvas convectivas, orográficas, frontais e ciclônicas, como vocês vão ver nas 7 questões resolvidas. Então, vamos lá. Aquisição de dados hidrológicos. A hidrologia é uma ciência que se baseia nas observações do passado com vistas a estabelecer padrões de comportamento das variáveis hidrológicas. Os fenômenos hidrológicos são extremamente variáveis ao longo do tempo e do espaço. Temos então, pessoal, a chuva intensa, chuva fina e sem chuva. Observa ali que são o quê? São estações meteorológicas nesses losangos, tudo bem? Destacado aí em azul, né? Temos chuva terça e chuva fina, e locais sem chuvas. Como você sabe isso? Através de estações meteorológicas fixas que registram esses valores continuamente, através de pluviômetros, através de pluviógrafos, perfeito? Então, olha só. O que é a hidrometria? Conjunto de técnicas, metodologias e procedimentos utilizados para avaliar quantitativa e qualitativamente as diversas formas de ocorrência, circulação e distribuição da água na natureza. Consiste na instalação de postos ou estações de monitoramento. Então, pessoal, destacado aí com os losangos verdes, temos o que? As medições das chuvas, perfeito? Temos as medições das chuvas. E destacado com os losangos em azul, temos a medição de vazão da calha do rio. Pode ser feita com que, em geral, são réguas linimétricas, que estudaremos mais à frente, tá bom? Continuando aqui, aquisição de dados hidrológicos. Para conhecer como os processos hidrológicos variam ao longo do tempo, são instaladas estações de monitoramento que registram séries históricas do processo. Então temos aí a variável hidrológica espaço-temporal e temos a estação de monitoramento fixa no espaço. Observe que a variável hidrológica, por exemplo, a chuva, pode ocorrer em qualquer local dessa bacia, em qualquer intensidade e qualquer duração. Contudo, a nossa estação de monitoramento está fixa no espaço, tudo bem? Está fixa ali, fazendo o levantamento contínuo dos dados hidrológicos. Continuando, os dados hidrológicos podem ser divididos em 3 categorias: parâmetros climáticos, precipitação, evaporação e evapotranspiração, além de variáveis meteorológicas de interesse, como radiação solar, temperatura e umidade de ar e vento. Teremos também os parâmetros de escoamento, descarga líquida, vazões e sólidas, dados de qualidade de água e do tipo de sólido, além de variáveis fisiográficas e morfológicas, tais como nível d'água, velocidade de escoamento, rede de drenagem e área da bacia. Teremos também parâmetros característicos da bacia, geologia, topografia, tipos de solo, vegetação, ocupação de solo, etc. Devido à sua grande importância nos estudos hidrológicos, os principais dados obtidos do monitoramento hidrológico são a precipitação sobre a bacia e a descarga líquida, a vazão. Beleza, pessoal? Continuando aqui, as grandezas características. É entendida como toda a água precipitação, é entendida como toda a água proveniente da atmosfera que atinge a superfície terrestre sob qualquer forma, não somente como a chuva. Então temos a chuva aí, a mais comum, mas temos orvalho, geada, neve, etc. São todas formas de precipitação. É a principal fonte de alimentação hídrica de uma bacia hidrográfica.
A atmosfera é um grande reservatório de vapor d'água com regiões onde a água encontra-se em estado líquido na forma de microgotículas que constituem as nuvens e os nevoeiros. É extremamente importante para a engenharia de recursos hídricos, pois dela depende de vazões dos rios. Em projetos de irrigação, é imperativo para as determinações das necessidades de água das plantas. Pessoal, já vimos aqui que estamos falando o quê? Da lâmina líquida, da capacidade de campo de um solo, que é sempre estudada através dos lisímetros, né? Estudamos também a infiltração relacionada às gramas batatais, a evapotranspiração potencial. Vimos tudo isso na nossa aula de infiltração, inclusive a equação de Horton, né? A LN assim, tudo bem? Então, basta acessar aquela aula para a gente estudar mais sobre irrigação. Continuando aqui a nossa aula, a ocorrência de enchentes está sempre associada a eventos extremos de precipitação. Continuando, vamos falar sobre as grandezas características. A altura pluviométrica representa o volume de água precipitada por unidade de área horizontal, expressa em termos de altura de lâmina em milímetros, durante um certo período de tempo, ou seja, pode chover 100 milímetros diários, mensais ou anuais. Duração é o período de tempo durante o qual a chuva cai. Intensidade da precipitação é a velocidade com que ocorre a precipitação, dada em milímetro por hora, milímetro por mês ou milímetro por ano. Frequência é o número de vezes que a chuva ocorre num intervalo de tempo. E tempo de recorrência, tempo de retorno ou período de retorno. Tudo é a mesma coisa, tá? É o tempo médio esperado para uma determinada precipitação seja igualada ou superada. Pessoal, o TR, o tempo de retorno, é um parâmetro hidrológico extremamente importante. Quanto mais importante, vamos colocar assim, mais cara for a sua obra, maior será o seu tempo de retorno para você calcular o seu, por exemplo, uma obra civil, por exemplo, um bueiro, uma sarjeta, valeta ou até uma ponte, pontilhão ou uma ensecadeira. Quanto mais vultosa for essa obra, maior será o tempo de retorno. Maior o tempo de retorno, maior será a vazão calculada ou a precipitação calculada. Então, se você olhar o manual de drenagem do DENIT, você vai ver que o tempo de retorno de uma sarjeta, de um elemento de drenagem superficial, é em torno de 15 anos. Para um bueiro, é de 25 anos. Ponte e pontilhões de 100 anos. Em secadeiras de barragem é em torno de 10 mil anos. Então, os valores vão só aumentando com a complexidade e o valor econômico da obra de engenharia, tá bom? Isso é bem interessante para vocês já se atentarem. Continuando aqui, ó. O volume precipitado é então obtido multiplicando a lâmina precipitada pela área receptora, considerando a coerência das unidades. A altura pluviométrica isoladamente não significa muita coisa, ou seja, deve estar relacionada com a duração de 100 milímetros da chuva, é pouco para um ano, mas é muito para um dia. Então 100 milímetros, só falando 100 milímetros, não adianta nada, não é verdade? Então olha só, como a gente define a altura pluviométrica. Cada milímetro de lâmina de chuva corresponde a um volume de 1 litro de água sobre uma superfície de 1 metro quadrado, ou seja, 1 milímetro por 1. Isso aí tem 1 litro. Então choveu 1 milímetro em 1 metro quadrado, beleza? Ou ainda, 1 milímetro de chuva corresponde a 1000 metros cúbicos de água para cada quilômetro quadrado de área. Por exemplo, para uma bacia de 30 quilômetros quadrados, uma precipitação de 20 milímetros corresponde a um volume de 30 milhões vezes 0,02, ou seja, 600 mil metros cúbicos, ou por multiplicação direta dos valores, também dá a mesma coisa, 600 mil metros cúbicos. Então, o que você tem que pegar em relação à lâmina d'água? É 1 litro de água sobre uma superfície de área de 1 por 1, tudo bem? Essa é a altura pluviométrica, beleza, galera? Vamos fazer um exercício aqui só como exemplo. Numa bacia de 65 quilômetros cúbicos, ocorreu uma chuva de intensidade de 12 milímetros por dia. Qual o volume total precipitado sobre a bacia naquele dia? Considerando que essa bacia tem um coeficiente de deflúvio, ou coeficiente de runoff, pessoal, de 17,5%. Qual o volume total escoado? Pessoal, novamente aí é 65 km quadrados, tá? Desculpa ali, deve estar errado, já altero no slide final da nossa aula. Por quê? O coeficiente de deflúvio de runoff é o quanto que escoa sobre o quanto que infiltra. Então, 17,5%, só 17,5% vai escoar. E quanto vai filtrar? 100 menos isso, entendeu? Então, é o coeficiente de runoff que vimos tanto no método racional. Vazão igual a C vezes I vezes A. Q igual a CIA, não é? C é o coeficiente de runoff e a intensidade, A igual a área da bacia.
para um processo para bacias pequenas. Então, voltando ao exercício, o volume precipitado pode ser calculado por volume 12 milímetros por dia vezes 65 km² vezes 1.000, ou seja, 780 metros cúbicos. O coeficiente de deflúvio é de 17,5. Basta multiplicar esse volume por 17,5, os 780 mil, e vai ter o que? 136.500. Beleza, pessoal? Apenas um exercício exemplificando o exemplo aí da precipitação. Variabilidade temporal, apenas um gráfico apresentando aí precipitação diária e mensal, tá? Total e mensal relacionado aí para uma estação de Braslândia, aqui perto de Brasília. E vamos falar sobre a formação das precipitações. A formação das precipitações está intimamente ligada à ascensão de massas do ar, ou seja, o ar quente sobe e o ar frio desce. A água evaporada ou evapotranspirada constitui a umidade de massas de ar. Quanto mais tempo uma massa de ar permanece sobre uma massa de água em evaporação, mais umidade ela recebe. O ar úmido próximo às superfícies aquecidas também se aquece. O ar quente então começa a elevar-se e durante essa ascensão sofre resfriamento por conta do gradiente de temperatura da atmosfera. O ar resfriado perde então a capacidade de reter a umidade, podendo atingir até o seu ponto de saturação. Continuando, a umidade começa a se desprender do ar e começa a se aglutinar sobre núcleos de condensação. Os núcleos de condensação são partículas de vários tipos em suspensão no ar. Pólen, sujeira ou fuligem, poluição, gelos e sais são os núcleos mais comuns, principalmente os sais. Essa condensação começa a formar gotículas que ficam em suspensão por conta da movimentação do ar, formando as nuvens. Quando essa condensação ocorre próximo à superfície dos terrenos, as gotículas formam os nevoeiros ou as neblinas. Essas gotículas vão aumentando de tamanho até atingirem um peso capaz de vencer as forças de sustentação do ar. As gotas de chuva têm diâmetro de 0,5 a 2 milímetros, podendo atingir de 5 a 5,5 milímetros. Ocorre então a precipitação. Continuando, pessoal, chegamos aqui ao filé da nossa aula, aos 3 tipos de precipitação que vocês têm que memorizar e entender. E é bem fácil, olha só. Convectivas, as nossas chuvas de verão, né? Olha só, são formadas pela ascensão do ar promovida exclusivamente pela diferença de temperaturas entre as camadas de ar. São geralmente chuvas de grande intensidade e pequena duração, associadas às nuvens isoladas e restritas a pequenas áreas. É muito comum, né? Você tá assim, tá muito quente, aí tem aquela chuva imensa, e todo mundo vai para baixo da barraca e depois, logo em seguida, já acaba a chuva. Isso é muito comum. Por quê? Porque é uma chuva convectiva, tá? São precipitações que podem provocar importantes inundações em pequenas bacias. Então, o ar quente sobe e o ar frio desce. E chuva orográfica, eu deixei assim marronzinho porque é só para você lembrar do obstáculo orográfico, que no caso aí é o morro, tá? Com o movimento horizontal dos ventos, o ar encontra barreiras naturais. Para transpor essas barreiras, o ar eleva-se e resfria-se, havendo a formação de nuvens e, consequentemente, a precipitação. Esse tipo de chuva é de grande a média intensidade e de grande duração, cobrindo pequenas áreas. O ar perde a umidade do lado oposto da barreira e forma-se uma região que recebe somente o ar seco. Essa região recebe o nome de sombra pluviométrica. A região nordeste é uma sombra pluviométrica. Continuando aqui, vamos falar sobre as precipitações frontais ou ciclônicas. São provocadas pelo encontro de duas massas de ar com características diferentes de temperatura ou umidade. A linha de separação entre as duas massas é denominada frente. Uma frente fria é deslocada de uma massa de ar frio e seco em direção a uma massa de ar quente e úmida. O ar quente menos denso eleva-se formando as precipitações. São chuvas de grande duração atingindo grandes áreas com intensidade média. Essa precipitação pode vir acompanhadas por ventos fortes com circulação ciclônica. Podem produzir cheias em grandes bacias. Tudo bem, pessoal? Então temos as 3 tipos de precipitação. Se a gente botar aqui num quadradinho para resumir, convectiva, formada pela ascensão do ar, grande intensidade e pequena duração. Frontais ou ciclônicas, grande duração, grandes áreas e média intensidade. Orográficas, barreiras naturais, sempre lembrar das barreiras naturais. Chuva de grande a média intensidade e de grande duração, beleza? Então temos aí um bizu para você aí, um resuminho para você
colocar no seu resumo também e levar para a prova mentalmente, é claro, né? Vamos falar agora da sua massa de precipitação, que eu falei que cai pouco, né? Ou seja, orvalho, condensação da umidade atmosférica diretamente sobre superfícies sólidas, é uma precipitação. Geada, condensação da umidade atmosférica sob a forma de gelo, diretamente sobre superfícies sólidas com temperatura abaixo de 0 graus Celsius, principalmente durante a noite. Chuvisco, neblina ou garoa, precipitação muito fina de baixa intensidade. Chuva, precipitação na forma líquida, que todos nós conhecemos. Neve, precipitação na forma de cristais de gelo. Saraiva, precipitação sob a forma de pequenas pedras de gelo arredondadas, com diâmetro menor do que 5 milímetros. Vamos lá? E granizo, precipitação sob a forma de pedras de gelo arredondada ou disformes, com dimensões maiores do que 5 milímetros. Continuando aqui, vamos chegar na nossa bateria de questões. Sebrasp 2019. Julgue o item acerca dos aspectos relacionados aos componentes do ciclo hidrológico. As precipitações são classificadas em convectivas, orográficas e frontais ou ciclônicas. E aí, pessoal? Questão bem fácil do Sebrasp, não pode perder. A prova do Sebrasp é do tipo errado. Vamos ler novamente para ver se a gente acha algum erro. As precipitações são classificadas em convectivas, orográficas ou frontais. Tá certíssimo, pessoal. Gabarito certo aí nessa questão. Convectivas, frontais ou ciclônicas ou orográficas. Vamos lá, mais uma da CESGRAN Rio de 2012. Em uma determinada bacia hidrográfica, ocorreu uma chuva provocada pelo desvio ascendente das correntes de ar quente e úmido proveniente de um oceano próximo, que ao encontrarem uma cadeia montanhosa em sua rota, sofreram resfriamento e condensação. Esse tipo de precipitação é denominado chuva, o quê? Chuva orográfica, né, pessoal? Lembrando aí, orográfico, sempre tem um morro, sempre tem algum obstáculo que causa a chuva. Chuva orográfica. Gabarito letra D. Vamos aqui à próxima, FGV 2014. Uma precipitação recebe diferentes classificações dependendo do mecanismo que provoca a ascensão da massa de ar úmida. As precipitações decorrentes de encontro de ventos quentes e úmidos com a barreira montanhosa, que geralmente possuem pequena intensidade e grande duração em uma área de ordem de grandeza de uma bacia hidrográfica, são classificadas como o quê? Novamente, pessoal, olha só, as precipitações decorrentes do encontro de ventos quentes e úmidos com a barreira montanhosa, pessoal, só pode ser chuva orográfica, gabarito, letra B. Facílima questão, né? Não pode perder uma questão dessa. Vamos agora, COSEAC UFF. O esfriamento dinâmico adiabático é a principal causa da condensação e é responsável pela maioria das precipitações. Existe um tipo de precipitação que está associada ao movimento das massas de ar de regiões de alta pressão para regiões de baixa pressão. Essa diferença de pressão são causadas por aquecimento desigual da superfície terrestre. Podem ser classificadas como frontal e não frontal. Esse tipo de precipitação é denominado o quê? Ciclônica. Frontal ou ciclônica, pessoal. Olha só, simples demais a questão, basta saber o nome, entendeu? Esse quadradinho aqui, a gente consegue resolver todas as 7 questões que estão aqui, tá? Vamos lá, VUNESP. A combinação de elementos e fatores climáticos e do tempo atmosférico em um determinado lugar pode originar os desastres naturais, considerando tanto aqueles deflagrados por algum elemento do clima, como a chuva para os escorregamentos e inundações, como aqueles propriamente climáticos e meteorológicos, como tornados, furacões e geadas. As chuvas convectivas resultam em... Pessoal, chuvas convectivas da ação física do relevo que atua com barreira de advecação livre do ar, formando a acender e resfriando-se devido à descompressão promovida pela menor densidade do ar nos níveis mais elevados. Da ascensão forçada do ar úmido ao longo das frentes frias e quentes. Da ação conjunta do relevo da ascensão forçada do ar úmido ao longo de frentes frias e quentes. Do forte aquecimento do ar que ocorre ao longo do dia e que eleva o ar úmido, ocorrendo a formação de nuvens e gerando a precipitação, em muitos casos, os aguaceiros tropicais no final de tarde, chuva de verão. Do forte resfriamento do ar que ocorre ao longo do dia, formando uma névoa no final da tarde e gerando a formação de nuvens e precipitação de longa duração durante o dia seguinte ao processo de resfriamento. Pessoal, o gabarito aí é a letra D, ó, do forte aquecimento do ar que ocorre ao longo do dia e que leva o ar úmido ocorrendo a formação de nuvens. É o que, pessoal? A chuva de verão. A chuva convectiva é a chuva de verão, beleza? Continuando aqui. FCC 2014. Precipitação é a água proveniente do meio atmosférico que atinge a superfície terrestre. As precipitações, frontais ou não frontais, são normalmente de longa duração e apresentam intensidade de baixa a moderada, espalhando-se por grandes áreas.
Ciclônicas resultam na seção mecânica de corrente de ar úmido horizontal sobre barreiras naturais. Ciclônicas são normalmente de grande intensidade e curta duração, concentradas em pequenas áreas. Convectivas estão associadas com o movimento de massas do ar e de regiões de alta pressão com regiões de baixa pressão. Convectivas ocorrem quando o ar é elevado em consequência de uma convergência horizontal em áreas de baixa pressão. Pessoal, qual é a alternativa que descreve corretamente uma das três precipitações? É exatamente a letra A, ó. Frontal ou não frontal? Frontal ciclônica, né? Normalmente de longa duração e apresentam uma intensidade de baixa a moderada, espalhando-se por grandes áreas, né? Duas massas colidindo. Beleza? Gabarito letra A. Agora, uma questão da FGV clássica, né? Para você juntar aí frontal, orográfica e convectiva. Então, vamos lá. Frontal, orográfica e convectiva ocorre quando ventos quentes e úmidos, soprando geralmente dos oceanos para continentes, encontram uma barreira montanhosa. Barreira montanhosa, você já sabe que é o quê? Que é a orográfica. Com isso aí, você já elimina 3. B, C e E já vão embora. Ocorre com grande intensidade e pequena duração. Com isso aí, já sabe que é a convectiva, tudo bem? A nossa chuva de verão. Possui escala baixa hidrográfica e apresenta intensidade fraca e longa duração. Ocorre na região em que há descontinuidade térmica quando duas massas de ar e características diferentes se encontram. Pessoal, as duas últimas são o quê? São a frontal ou ciclônica. Então, gabarito letra D. Veja bem aí que a letra A e a D você precisava saber exatamente que eram iguais, tudo bem? Você precisava saber ali o voto de Minerva entre a terceira. Possui escala da bacia hidrográfica e apresenta intensidade fraca de longa duração. Ou era orográfica ou era frontal, beleza? Com certeza não era orográfica, por quê? Porque não tinha nenhum obstáculo lá. Então, o nosso gabarito realmente é a letra D. Bom, esse foi o fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um joinha que me ajudam bastante e até a próxima.